Olá! E aí, galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse Receitas 30 em 30. E hoje é uma receita super interessante, diferente. Daqui a pouco eu vou explicar tudinho, mas nesse Receitas a gente vai fazer um paralelo entre o livro Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Você conhece esse livro? E o seu sucesso como corretor no papel de atrair clientes para você vender planos, seguros e consórcios. Tem um paralelo muito importante. E me conta aí, você já leu esse livro? Esse livro conta algumas coisinhas sobre os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Ele foi escrito por um autor chamado Stephen Covey. Ele faleceu em 2012, e ele escreveu muitos livros que foram best-sellers. Esse, em particular, é um dos livros mais vendidos no mundo. Ele foi lançado em 1989. Só para você ter uma ideia, já foram mais de 15 milhões de cópias vendidas. Seguinte, é meio que um livro que você tem que ter em casa. Então, se você não tem, assim como eu tinha esse livro, mas ele tem que estar assim, aberto, ele tem que estar na sua área de trabalho, porque ele é muito importante. Só que eu vou desconstruir ele aqui, aplicar na sua realidade de atração de clientes, e também eu vou dar umas dicas para como implementar ele, porque não adianta, que nem o meu. Meu livro eu já li várias vezes e durante muito tempo, mas ele ficava guardado. E às vezes a gente esquece um dos hábitos ou não aplica hábitos. Aliás, a gente está falando aqui de hábitos, né? Os 7 hábitos do corretor 30 em 30 altamente eficaz. Hábito, o que é um hábito? Vamos desconstruir isso aqui. Um hábito é algo que você coloca em prática com frequência. Por exemplo, escovar os dentes. É um hábito. A gente faz isso várias vezes por dia, né? Tomar banho é um hábito. Correr é um hábito. Então, hábitos são coisas que acontecem no nosso dia, a gente nem pensa. E existem 7 hábitos que ele destilou de pessoas altamente eficazes, pessoas de alto sucesso, e ele destilou e condensou em 7. E hoje a gente vai aplicar esses 7 na sua realidade. Eu vou falar sobre os 7 na maneira como ele fala, e aí eu aplico para vocês. Beleza? E olha, esse livro, existem críticos de livros, né? Pessoas que escrevem críticas. Na Veja, por exemplo, tem ali a seção de crítica, mas no New York Times tem crítica. Esse é um livro global e ele foi criticado pelos maiores críticos e é considerado assim um dos livros mais influenciadores do mundo. Então, assim, não poderia dizer mais sobre esse livro. Então, se você ainda não tem, fica a dica para ter. Só que deixa isso de comprar esse livro e ler o livro depois, porque aqui no Receitas 30 em 30, nesse episódio, você vai ter, tá ali, ó, tudo prontinho para você aplicar. Que é o espírito desse programa, né? Esse programa, ele é feito para você ter uma aula prática, mão na massa. Inclusive, a gente vai ter mão na massa, vai ter coisa para você fazer hoje. E é prontinho, sem firula, todos os ingredientes estão aqui, é só misturar e isso aqui vai te ajudar a vender. É verdade que normalmente os nossos episódios do Receitas 30 em 30 são de abrir a tela, fazer uma campanha, ter uma ideia de marketing, atrair clientes. Só que imagina que isso aqui essa parte de marketing é a ponta ali do iceberg. Embaixo da água tem muita coisa muito mais importante, que é isso que a gente vai tratar hoje, que são os hábitos, são as características, tá? E olha, aqui vai ter gente que vai cair da cadeira aqui, mas olha, o Receitas 30 em 30, a gente já sabe que a gente tem esse nosso compromisso. Todas as segundas, às 19 horas, eu estou aqui, e o que eu sempre falo? Eu estou aqui ao vivo. E, se acredita ou não, eu não estou ao vivo. Eu não estou ao vivo porque eu estou fazendo uma coisa que eu acho que eu não faço há 3, 4 anos, que é tirar férias. É verdade, nesse exato momento que você está vendo, nessa segunda-feira, eu estou de férias. Estou em Ilhabela, mas você... essa tribo de corretores 30 em 30 é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu não poderia deixar de
colocar um conteúdo para você. Portanto, eu gravei esse conteúdo, eu estou fazendo isso em pré-estreia para você, uma função aqui do YouTube, que permite você ver um conteúdo inédito no horário que você sempre está marcado, tá bom? Mas a gente volta no nosso Receitas 30 em 30 ao vivo, como sempre, depois que eu voltar de férias. Beleza? E olha só, dentro do ATD 365, você vai ter o mapa mental dessa aula, os arquivos. Hoje eu vou trazer muitos arquivos, porque é prático, né? Então você vai ter tudo isso lá completinho e pode acionar o suporte se você tiver alguma dúvida e ter acompanhamento. Beleza, olha só. Eu até achei interessante, né? Porque parte do nosso programa 30 em 30, eu trago os valores da nossa tribo. O que são os valores da nossa tribo? São os valores que unem todos os nós. Tanto eu, aqui como na posição de mentor, quanto a minha equipe na posição de suportar vocês, como vocês dentro da equipe, nas relações, a gente é unido por valores que nos atraem, também repele quem não tem esses valores. E o valor, eu sempre escolhi um valor para a gente conversar um pouquinho, né? O valor que eu escolhi hoje é o valor número 2, são 10. O valor número 2 é, olha, aqui nessa tribo, a gente não dá desculpa, a gente dá um jeito. E isso serve para absolutamente tudo. Pintou um problema, e problemas acontecem, é normal acontecer problema, a vida sem problema não existe. Mas existem dois tipos de pessoas, as que apontam um problema e os que assumem o problema, né? E aqui nós assumimos o problema, mesmo se ele, na superfície, não tiver a ver com a gente. Mesmo assim. Então, qualquer tipo de problema, todo mundo assume a culpa, né? Por exemplo, digamos que você faz uma campanha e você fica bravo pra caramba porque não recebeu resultado. Você assume a culpa porque, né, não deu resultado, porque você que fez a campanha. Eu assumo a culpa porque, cara, eu podia ter te ensinado de outro jeito, talvez. A equipe assume a culpa porque poderia ter te suportado de outro jeito. Então a gente sempre assume a culpa. Por que a gente faz isso? Mesmo por mais contraintuitivo seja, eu poderia falar, não, isso é culpa sua. Mas não. Por quê? Assumindo a culpa é a única maneira de todos se tornarem responsáveis por resolver isso. Então, esse é um valor da nossa comunidade. E, por incrível que pareça, eu nem lembrava disso. Na hora que eu peguei o livro para fazer aqui a aula para vocês, eu vi que é um dos valores, inclusive, é um dos hábitos, inclusive, desse livro, mas a gente vai chegar lá. Olha lá, vamos, inclusive, entrar nessa parada. O primeiro hábito, e aí eu posso até colocar aqui, ó, que legal que a gente tem disponível aqui, ó. Primeiro hábito, estão todos os hábitos aqui. Mas o primeiro hábito é o hábito de ser proativo, que é literalmente isso que eu estava falando. Eu sempre vou aqui nessa aula falar o que o livro escreve, literalmente o que está escrito lá. O primeiro hábito das pessoas altamente eficazes é seja responsável pela sua reação às suas experiências. Vamos decodificar isso aqui? Você precisa ser responsável, ou seja, assumir a culpa, assumir a responsabilidade pela sua reação, ou seja, a maneira como você reage às suas experiências, a algo que aconteceu com você. Acontecem coisas com a gente toda hora, toda hora. E aí você pode tomar iniciativa para responder positivamente. Para você falar o seguinte, bate no peito e ó, isso que aconteceu, sendo claramente meu problema ou não, é meu problema. E eu vou resolver positivamente. Porque só assim que você consegue melhorar a situação. Isso é o que o livro diz. Isso é o que o Stephen Covey disse que todas as pessoas altamente eficazes fazem. Elas assumem a responsabilidade, que inclusive é aquele valor que eu te trouxe. Agora vamos trazer isso para o contexto do corretor 30 em 30. Olha, o corretor 30 em 30, que é o que eu quero que todos vocês sejam e até ir além, é o corretor que faz 30 vendas em 30 dias. Usando oportunidades que você mesmo gerou através de meios digitais. Plenamente possível, eu sei que você vai chegar lá. E eu não vou desistir até isso acontecer. Mas olha, nessa jornada de sair do zero, talvez você nunca fez uma venda, até você chegar em 30 vendas em 30 dias, vão existir coisas que
você pode controlar e coisas que você não pode controlar. Essa é a verdade, né? Por exemplo, acontecem coisas no nosso mundo que estão literalmente fora do nosso controle, que seria impossível a gente mudar o resultado dela. Vou dar um exemplo aqui. Eu moro em Santana do Parnaíba, que é aqui um pouquinho fora de São Paulo. Para chegar aqui em Santana de Parnaíba, tem que pegar Castelo Branco, que é uma rodovia privada, né? E o pedágio acabou de aumentar. E aí, aqui no grupo de Facebook das pessoas que moram aqui, tem as pessoas que começaram a reclamar do pedágio, que o pedágio subiu. E, olha, esse é um belo exemplo de coisa que não dá para controlar. Passar na cabeça de uma pessoa que ir num grupo de Facebook e reclamar que o pedágio aumentou é uma incongruência gigante. E o corretor 30 em 30, ele entende que não adianta reclamar. O que o corretor 30 em 30 faria nessa situação? Ele encontraria maneiras de ganhar mais. Pô, se o negócio subiu e eu não tenho controle, tá fora do meu controle. Como que eu posso assumir a culpa e fazer alguma coisa a respeito? Essa é a mentalidade. Se isso vai ser possível ou não, é outra discussão. Mas você precisa adequar a sua mentalidade de, ok, isso aconteceu, está fora do meu controle, o que eu vou fazer para resolver essa parada? Por exemplo, agora trazendo para o nosso mundo de atração de clientes. Você fez um anúncio e ele não funcionou. E o que você faz? Você tem como controlar? Você não tem como controlar se uma pessoa vai clicar no teu anúncio. Não dá para fazer isso. Mas o teu próximo anúncio pode ser melhor. Você pode aprender a fazer anúncios melhores. Você pode aprender a entender por que ele não funcionou. Você pode fazer tudo isso. Mas por que isso é a raridade? Porque uma pessoa que tem essa mentalidade, ela é a mais rara. Porque nem todo mundo tem sucesso, né? Você vê que claramente é uma pirâmide, né? Quem tem sucesso é a menor parte da população. Por que a maior parte da população prefere culpar e não assumir a culpa? Porque a maioria das pessoas prefere reclamar. Porque olha o que eu acabei de falar, né? Quando você assume a culpa, você se coloca em uma posição que você tem que ter trabalho, que você tem que ir aprender coisas, você tem que sair da sua zona de conforto. Só que, olha, só com o trabalho que vem o resultado. É só com o trabalho que vem o resultado. Então, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, só esse hábito, ele muda tudo. Só que é hábito. O fato é que a gente vai ser confrontado ao longo das 10 horas que a gente está, né, em modo operacional com um monte de problema. E se você não está treinado e com presença para reagir positivamente às suas experiências, isso vai por água abaixo. Então, galera, hábito número 1, ser proativo quer dizer isso, tá? Quer dizer que você controla o que você consegue controlar ou, nas coisas que você não pode controlar, você controla a sua reação, tá? Agora vamos para o hábito número 2, que é começar com um objetivo em mente. Cara, eu adoro. Quando eu peguei o livro essa semana para pegar isso, eu lembrei imediatamente, vocês já devem saber qual que é a minha história favorita. Adoro a história quando a Alice está perdida no País das Maravilhas, ela entra numa floresta, encontra o gato de Cheshire e fala: gato, que caminho eu pego? E o gato fala: mas para onde que você quer ir? E ela: eu não sei. E ele fala: então qualquer caminho serve, né? Então, aqui, o que o Stephen Covey está falando, que é, antes de começar qualquer jornada, você tem que saber aonde que você quer chegar. E lá no livro, ele vai para uma, né, numa conclusão de que
Você tem que primeiro entender, e ali ele está falando sobre vida, sobre qual que é o valor da sua vida, que legado que você quer deixar. Ele vai ali muito mais profundo, ele vai falar qual é o teu objetivo de vida, quem você quer ser. E aí você alinha essas coisas para chegar lá. E aí, aqui na aula de hoje, eu estou querendo trazer isso para a tua realidade de atração de clientes, né? E eu lembrei, por exemplo, de um exercício que a gente fez no workshop SOS Corretor. Nesse workshop, eu fiz o exercício do seu funeral, né? Para você pensar que você está em um funeral e é o seu funeral, não é você que está lá. E aí você consegue, de alguma maneira mágica, sair e ouvir o que as pessoas estão falando de você. Então falariam, o Edu, sei lá, você pega um cliente seu, falaria, puxa, o Eduardo foi um corretor que... então, o que eles falariam? Qual o objetivo que cada pessoa está falando? A sua melhor metade, os seus filhos, o que eles estão falando? Aí você anota esses adjetivos. E aí você vai pensar, beleza, se a minha melhor metade disse que ele foi uma pessoa muito divertida. Bom, agora você pensa, o que você faz no seu dia a dia está alinhado com isso? Né? Então, se o seu filho vai falar, nossa, meu pai brincou muito comigo. Isso quer dizer que você alinhou durante o teu dia as ações que levariam a isso? Isso que o livro quer dizer começa com começo em mente e alinha. Porque o que a gente faz no dia a dia é o que vai levar a gente para esse destino. Não dá para imaginar que você vai chegar nesse destino, seja lá qual for o teu propósito, o teu objetivo, sem fazer essas ações. Então, se o teu objetivo é chegar em 30 vendas a 30 dias, o que você está fazendo no dia a dia está alinhado com isso? E o que, obviamente, te levaria a fazer 30 vendas em 30 dias? Por exemplo, fazer ofertas. Quem faz oferta vende, tem uma relação direta. Para fazer oferta, tem que aprender a fazer oferta. Então, você está aprendendo a fazer oferta. Então, tudo isso faz com que você reflita em quem você quer ser, qual é o teu objetivo, e se você está alinhando o que você faz durante o dia. Só que vai muito além disso. Dentro do método, e relembrando o método aqui para você, um dos pilares essenciais do método é começar com a meta. E tem uma progressão, né? Fazer 30 vendas em 30 dias não acontece de um mês por outro. Mas fazer uma venda em 30 dias pode acontecer de um mês por outro. Só que você não acorda e fala, é hoje que eu vou fazer uma venda. Não, você tem que ter orçamentos colocados aí no mundo. Então, para ter uma venda, você tem que ter quantos orçamentos? Para ter orçamento, você tem que ter pessoas. Então, quantas pessoas você tem que ter em um mês para fazer uma venda? E para ter pessoas, você tem que ter ofertas, você tem que chegar nelas. E como é que você chega nelas? Com alcance. Então, o meu ponto aqui é te lembrar que sempre você precisa estar pensando onde você quer chegar. Se a tua meta é fazer 10 vendas esse mês, você tem que ter clareza absoluta de quantas oportunidades você tem que abrir. E para ter oportunidades, quantos leads você tem que ter. E para ter leads, quantos cliques você tem que ter. Porque as pessoas têm que ver o seu formulário, tem que ver o seu botão de WhatsApp. Senão, não vai nada gerar. E para ela chegar a ver o teu botão e o teu formulário, você tem que chegar nas pessoas com estímulos, com alguma maneira de estimular ela a chegar lá. Então, é assim, é uma jornada dessa situação, tá bom? É isso que é o hábito número 2. Comece sempre com o teu objetivo em mente. Então, se você está vendo agora e você não tem... Qual que é o teu objetivo desse mês de venda? Já é um hábito que você tem que começar a desenvolver, sempre, sempre, sempre. Vamos para o hábito número 3, que é, primeiro, o mais importante. No livro, ele fala o seguinte: priorize, planeje e execute as suas tarefas baseado mais na importância do que na urgência. Cara,
Puta, isso vocês deviam anotar, isso que é espetacular. Isso, ele está falando o seguinte, ó, você tem que fazer as paradas que você tem que fazer, baseado na importância e não na urgência. Qual que é a diferença de importância e urgência? Importância são as coisas, as tarefas, as suas atividades que são importantes para o seu objetivo, que contribuem para o seu objetivo. Mas existem tarefas que são urgentes, que elas têm que ser executadas assim, apagar o fogo. E a gente muitas vezes tende a priorizar e fazer primeiro o que é urgente. Por exemplo, você sabe que você tem que se exercitar. Digamos que é isso. Então, a atividade andar no quarteirão é uma atividade importante, certo? Porque é saúde. Mas por que algumas vezes, eu estou imaginando, porque algumas vezes você não vai se exercitar porque tem muito trabalho. E olha, eu não estou criticando, até porque eu faço uma meia-culpa aqui, eu faço isso direto. Inclusive, aqui é um momento de você pensar e se criticar. Eu me criticando, eu falo, esse hábito aqui eu não desenvolvi bem. E eu vou escolher um hábito, eu vou inclusive incentivar vocês no final dessa aula a escolher um hábito e trabalhar nele durante o mês. Esse é o meu, tá? Esse é o meu desse mês. Eu já estou declarando que também é uma maneira de reforçar o hábito. Bom, então, você precisa lembrar do hábito 2, que começa com o fim em mente, quem você quer ser na fila do pão, né? Se alguém te fala, você foi embora, como que a pessoa vai te descrever? E, beleza, agora que você sabe quem você vai saber, quem você vai fazer, você já desconstruiu essa meta em ações, agora você tem que fazer elas primeiro, mais do que as tarefas urgentes. Muito louco isso, né? Totalmente contra-intuitivo e é claro o quanto que isso vai ter um impacto na vida. E olha só, no corretor 30 em 30, aqui na nossa tribo 30 em 30, é para pensar, o que é mais importante para você? Imagino que você vai falar, saúde ou família. Assim, os valores mais importantes de qualquer pessoa, eu imagino que é isso aí, esses são os meus com certeza. Não são coisas do tipo, né? Se eu te perguntar o que é mais importante para vocês, dificilmente você vai falar, é lidar com sinistro. Dificilmente. Dificilmente você vai me responder. Não, mais importante para mim é emitir segunda via de boleto. Ué, então por que você está priorizando isso e fazendo isso primeiro e não coisas mais alinhadas com saúde, família, né? O que quer dizer família? Dar uma boa condição para a família, crescer o seu negócio. Então, como que a gente está vivendo essa vida, né, de lidar primeiro com o que é urgente e não com o que é o importante? E é por isso que muitas vezes as pessoas não saem do lugar e ficam patinando, porque ela não ganha tração. O que dá tração e faz você evoluir é isso, né? É isso. Então, quantas pessoas... será que você está desconectado com o que é importante e priorizando o que é urgente? Vamos pensar. E olha, uma parada que mudou para mim o jogo, porque né, com certeza você deve estar falando, é fácil falar, mas e fazer? Eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou lidar com isso? Olha, uma coisa que me ajudou muito, são 3 coisas que me ajudaram muito, continuam me ajudando, eu tenho que inclusive intensificar e fazer várias vezes, mas são 3 ferramentas. Vamos lá, a primeira ferramenta chama planilha de habilidade única. Essa planilha, eu aprendi a usar ela pela primeira vez com o... Tá, deixa eu pegar ela aqui, ó. Vou colocar na tela aqui para vocês verem. Eu recebi ela da empresa autogerenciável, do Marcelo Germano. Mas eu estou mostrando para vocês como que funciona. É uma planilha e é simples, tá? Ela vai estar anexada na aula dentro do ATD, do módulo 26. Mas se você não está com acesso, ela é super fácil de fazer. Só pegar uma planilha, você vai imprimir isso aqui, 5 folhas dessa aqui. 5 folhas. E é basicamente linhas aqui. Você imprime essas 5 folhas, coloca na tua mesa, e na segunda-feira, no primeiro horário, você começa a escrever assim, ó, horário, 8 horas da manhã,
E o que você fez? Por 20 minutos eu fiquei lendo e-mail, fiquei respondendo e-mail. E aí você vai colocar aqui se você acha que isso é um trabalho duro ou um trabalho burro. O que é um trabalho duro? É aquele trabalho que você se orgulha, que você fala, caramba, eu fiz um projeto, eu me levei para frente. E o trabalho burro são coisas que não estão te levando para frente. É basicamente aquilo que não gerou valor para você. E aí você vai colocar o seguinte, habilidade. Você vai colocar 4 aqui, se isso aqui é uma habilidade única. Por exemplo, fazer live, fazer aula, para mim é uma habilidade única. Né? No meu negócio não tem como eu colocar outra pessoa para fazer isso. Né? E então é uma habilidade única, só eu posso fazer isso. Aí você vai colocar o que só você pode fazer. Ou coisas que você é excelente. Então fala assim, não, fazer um orçamento, fale de vida, ou eu que sei fazer, eu estudei, etc, etc. Eu sou excelente. Ou não, competente. Competente, tipo assim, um orçamento de seguro alto. Você é competente, você sabe fazer, você é bom em fazer. Mas você não é o único que sabe fazer isso, né? E incompetente é tipo assim, cara, classificar contabilidade, né? Pô, você é incompetente, né? Definitivamente não é a tua habilidade. E aí você vai determinar isso aqui, vai colocar o valor. Aí, no valor, você vai colocar o seguinte, se essa atividade que você fez, por exemplo, ler e-mail, tem alto valor agregado para o teu negócio, 3, se tem alto retorno financeiro, 2, baixo retorno financeiro e 1, sem retorno. E aí você vai somar, vai pegar e somar a habilidade com o valor. Vai fazer isso. Vai fazer isso cada atividade, microatividade. Você vai escrever aqui, ó, falei com um cliente, né, sobre a renovação. Você vai colocar tudo do dia inteiro. No final da semana, você vai grifar de vermelho o que tem a menor soma. Todas as atividades aqui que tem a menor soma. E de verde, todas as atividades aqui que tem a maior soma. Isso vai te dar uma clareza enorme sobre como você está priorizando o teu tempo, o que está consumindo o teu tempo e o que você não deveria estar fazendo. Bom, e aí o que fazer com as coisas que você não deveria estar fazendo? As opções são ou parar de fazer, né, não fazer, ou delegar, né, pegar uma ajuda, e aí você fala, mas é custo. Sim, mas está te custando muito mais fazer essas atividades do que delegar. Né? Ou então viver com essa, continuando fazendo, mas sabendo das consequências, sabendo que isso aí está te impactando. E aí vem a questão da organização. E aí tem o método GTD, Getting Things Done. Não dá para eu falar nessa aula aqui sobre o GTD e a técnica Pomodoro. Então essas 3 ferramentas. Tá? Método Getting Things Done e técnica Pomodoro, eu tenho conteúdo sobre isso para te ajudar, mas tem muito mais conteúdo, até melhor do que o meu, de gente que conhece muito mais sobre o método GTD e a técnica Pomodoro. Então, estuda isso aí que muda o jogo. Vamos continuar aqui, que a gente tem que evoluir para o hábito 4. Esse aqui, cara, é absurdo a aplicação dele para marketing. O hábito 4 é: tenha a mentalidade ganha-ganha. Você tem que sempre se colocar, gerar empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é sentir o outro. Ou seja, se esforçar, isso é o que o Steven fala, esforce-se na busca de soluções que sejam reciprocamente, ou seja, iguais, de maneira benéfica em seus relacionamentos. Tudo que você faz precisa gerar ganho para você, porém também para a outra parte, né? Então é entender que para você ganhar, a outra pessoa não precisa perder. E aqui no Corretor 30 em 30, eu vejo isso muito em várias pessoas. Os corretores que entram dentro da tribo e não veem o outro corretor como concorrente, não. Ele vê como uma oportunidade de trocar experiência, que fazem conexões, sabe que não existe concorrência. Quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Só que dá, inclusive, para a gente ir além. Você pode, eu falo isso, né? Imagina que você... essa semana eu estava lidando com uma situação e eu ajudando um corretor.
que ele chegou a fazer R$ 1.000 de investimento em Google e não teve nenhuma venda. Gerou algumas oportunidades, vão fechar depois, mas não teve nenhuma venda. E na cabeça dele, em um mês, ele estava assim, puxa, eu fiz um investimento e eu não tive retorno, e se maltratando e achando, puxa, o que aconteceu? Eu perdi, o Google ganhou e eu perdi. Isso não é a mentalidade certa. A mentalidade certa é, olha, você sempre ganhou. Ou você ganhou vendas, ou você ganhou experiência. Ou você fez uma campanha que gerou conhecimento, que gerou dados, que permitem você otimizar. E você está pertinho de chegar e conseguir fazer essa campanha ter resultados. Nunca entra numa de mentalidade ganha-ganha, mentalidade de perde. Nunca entre nessa. Especialmente quando você está procurando fazer conexões, estabelecer parcerias, né? Tá? Então, muito importante, ela está relacionada com o hábito 5, que é, primeiro, procure compreender para depois ser compreendido. Aqui é o seguinte, você precisa estar em contato frequente com pessoas, para que você consiga influenciar elas e também ser influenciado por elas. No corretor 30 em 30, né, no nosso ambiente, eu queria que você percebesse esse tipo de coisa. Dá uma olhada em conteúdos aqui no YouTube, que eu com certeza eu sei que você já viu, que a pessoa que está falando, ela começa falando o seguinte, olha, eu quero que meu canal cresça, então dá o seu like, né? Dá o seu like. Ou então, tipo assim, pô, eu preparei essa aula, e isso é verdade, né? Eu preparei essa aula para vocês, eu peguei o livro, eu estudei, eu fiquei 4 horas preparando esse conteúdo para você. Mas você não me escuta falando isso e falando, dá um like por conta disso. Não. Primeiro eu vou e te dou valor, né? E se você achar que esse conteúdo merece um like, você dá um like. Então, eu queria que você aterrizasse esse conceito aqui, porque você vai fazer essa mesma coisa. Você vai fazer um post no Instagram e você vai ter uma chamada de ação, né? Porque se não tem chamada de ação, você não devia nem fazer post. Mas nesse post, você primeiro procurou compreender o que a pessoa queria para depois pedir alguma coisa? Pedir uma curtida, pedir um compartilhamento, pedir um comentário. Você está fazendo isso? Você está primeiro entendendo o que o seu cliente valoriza? Edu, o meu cliente ele valoriza preço. Isso é a sua percepção ou você está falando com o cliente? Olha, eu sempre falo para vocês, eu tomo o meu próprio veneno. E dá uma olhada nas coisas que eu faço. Eu estou literalmente todos os dias, às 8 horas da manhã, falando com vários corretores, que são os meus clientes. Você está fazendo isso também? Quantas vezes você fala com clientes, às vezes da tua carteira, por dia? Olha, eu não estou pedindo para você ser tão extremo como eu sou, mas eu estou pedindo para você desenvolver esse hábito de entender o que o teu cliente valoriza. E você só sabe disso conversando com ele. Tá? Você tem que conversar e perguntar para ele. E eu vou te ajudar com isso. Né? Eu vou te ajudar. Aonde? No programa Perspectiva 30 em 30, onde eu vou fazer esse trabalho. Eu vou trazer o seu cliente e eu vou conversar com ele. Não vou ligar para o teu cliente e trazer, mas eu vou trazer, por exemplo, médicos, vou trazer advogados, contadores, vou trazer pessoas, donas de casa, pais. Eu vou trazer um perfil que existe de monte e eu vou fazer essas perguntas. O que você valoriza? O que o corretor que está aqui deveria estar fazendo? E eu vou te dar pronto isso aqui. Então fique antenado. O que você faz? Para você não perder. Porque isso vai ser de valor para você. Você ativa a inscrição aqui, ativa a notificação do teu canal. Olha o que eu acabei de fazer aqui. É isso que eu quero que você desenvolva de hábito. Para mim é tão natural que eu preciso pontuar para você. Eu primeiro estou te falando, olha, vai ter esse valor. Portanto, isso é valor para você? Ativa aqui a sua inscrição. Sacou como que é esse hábito? É isso, hábito número 5. E agora, hábito número 6. Criar sinergias. A soma de
qualquer coisa é sempre maior do que uma coisa. Por exemplo, 1 mais 1 é sempre maior do que 1. Isso é para você entender que nesse hábito, para você atingir qualquer objetivo, você consegue ele de forma muito melhor não trabalhando sozinho. Você somando, você criando sinergia, você buscando em qualquer lugar alguma oportunidade para você ter sinergias. E como que o corretor 30 em 30 faz isso? Esteja antenado para qualquer opção de sinergia que você tem. Às vezes pode ser uma sinergia de negócio. Eu tenho certeza que você tem um contador. Você não tem um contador? Cara, com certeza você tem um contador. Liga para ele agora e pergunta, cara, a gente está fazendo negócio faz tanto tempo. O que a gente podia fazer para juntar nossos negócios? Para ter, né, algumas opções de trabalhar junto. E o seu médico, né, que seja para ele te indicar, porque seja para ele te dar um testemunho. E o que você vai dar em troca para ele? Por quê? Tá vendo a sequência dos hábitos? Qual que foi o hábito número 5? Qual que foi o hábito número 4? Esse Stephen Covey, ele leva a gente numa jornada. Que primeiro ele fala, no hábito 4, tem a mentalidade ganha-ganha. Ou seja, não dá para você criar sinergia se você achar que, eu vou virar um chupim, eu vou chupinhar o meu contador, tudo que ele tem de oportunidade lá, ele vai passar para mim e não vai ganhar nada. Tá errado, você já está falhando no hábito 4. Depois, procure compreender, depois ser compreendido. Quando você chegar para pedir uma parceria, o que a outra pessoa vai ganhar? Cara, acontece direto no meu Instagram. Como eu tenho né, uma visibilidade, uma audiência, chega direto. A mensagem, literalmente assim, sem nem oi. Me passa seu WhatsApp que eu tenho uma proposta de parceria. Pô, a pessoa ela não tem a menor noção do nada. Ela não rima lé com cré, né? Por quê? Não tem mentalidade ganha-ganha. Tem que ter a oferta primeiro. Então, se você está fazendo isso, tem que parar. Você tem que entender o que essa pessoa iria valorizar. E o que eu vou ter para oferecer. E como ambos vão ganhar quando a soma acontecer. Você precisa fazer isso, né? Precisa fazer isso. Então, esteja, assim, em qualquer momento, no seu dentista, com a sua padaria, esteja antenado em como que você consegue melhorar uma pessoa genuinamente e oferecer uma proposta de sinergia que faça sentido para ambas as partes. Essa é a mentalidade do corretor 30 em 30. E aí, o último hábito. O último hábito, nesse aqui, o livro ele fala o seguinte, ele vai um pouco, né, ele fala afine o instrumento. Isso que ele fala. E o instrumento no livro é o nosso corpo. E a nossa mente. É isso que ele está querendo falar. Então ele está querendo dizer o seguinte, esse hábito diz que não adianta você tentar fazer nada dos outros hábitos, nenhuma das ações, se você não tiver saúde física ou mental para executar as coisas. Portanto, exercício físico, meditação, oração, yoga, leitura, tudo isso faz bem para a renovação mental. Isso que o livro diz, tá? E eu concordo plenamente. Porém, eu faço uma releitura para o corretor 30 em 30. Eu te digo o seguinte, digamos que eu pego 2 corretores e falo, galera, seguinte, tá aqui 2 árvores, vocês têm 30 minutos para cortar essas árvores. Um corretor pega o machado e começa a cortar. Pá, 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 pá. O outro senta e começa a afiar o machado. E aí, quando ele vai lá cortar, o machado está afiado e ele corta em 2, 3 machadadas. Então, o tempo de preparação, ele é muito mais importante do que o tempo de ação. Isso me faz lembrar vocês de, olha, se preparem para qualquer coisa. Busquem conhecimento, busquem voltar para a base. Qual que é a base do método? A base do método é ter meta. É fazer o direcionador 30 em 30. Pô, esse direcionador 30 em 30, ele te dá a clareza do que o seu cliente quer e o que ele vai valorizar. Então, começar qualquer atividade sem olhar para o direcionador 30 em 30 é loucura. É igual e cortar uma árvore sem afiar um machado. Tá? Então, tenha um tempo para
afiar o machado, para você afinar o instrumento, como ele diz aqui. E com isso são os 7 hábitos. Mas olha só, eu não trouxe você aqui você não veio até aqui para ficar sabendo quais são os hábitos, né? Você veio aqui porque isso aqui é uma aula de mão na massa, ele chama receitas. Eu já te dei as receitas, agora é hora de aplicar. E ó, tem muito conhecimento aqui, né? Você deve estar concordando comigo que tem sacada demais aqui nisso. Então, primeira coisa, você precisa achar uma maneira de voltar nesse vídeo ao longo da tua jornada. Então, salva ele, dá um jeito para isso aqui, esse conhecimento estar perto de você. Então, salva esse vídeo e entenda que a gente está falando de hábitos. Hábitos, eles são desenvolvidos. É natural você escovar o dente depois de uma refeição, porque você faz isso há anos. Então, se você não faz um hábito, parece que alguma coisa está faltando. E esse é o poder de desenvolver hábito. Você tem que desenvolver ele, não é do nada. Amanhã, você não tem como esperar que você vai ter um comportamento mudado. Não dá. São hábitos. Então, e outra coisa é, você não consegue desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então, meu desafio para você eu vou fazer junto com você. São 7 hábitos, escolhe um. Umzinho escolhe um, pode ser qualquer um. Então, vou colocar agora, escolhe agora. Pega um post-it, eu vou falar os 7 hábitos, você vai escolher um, vai escrever no post-it e você vai colar no teu monitor. Tá bom? Preparado? Vamos lá. Hábito número 1, ser proativo. Entender que a culpa é sempre nossa. Hábito 2, começar com o objetivo em mente. Saber aonde que você quer chegar e alinhar as suas ações no dia a dia. Hábito número 3, fazer primeiro as coisas mais importantes e não as mais urgentes. Hábito número 4, ter mentalidade ganha-ganha. Saber que qualquer relação, ambas as partes precisam ganhar. Hábito número 5, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Ter empatia. Entender a cabeça da outra pessoa antes de você se aproximar dela. Hábito número 6, criar sinergias. Entender que é a soma que faz você chegar no seu objetivo. Hábito número 7, afiar o instrumento, afiar o machado. Qual desses hábitos você vai escolher para focar durante os próximos 30 dias em desenvolver? Então é isso que você vai fazer, a lição de casa do Receitas de hoje é esse. Pegar um post-it, porque o que não é visto não é lembrado, e se dedicar um pouquinho em cada dia durante os próximos 30 dias nesse hábito. Aí sim você desenvolve esse hábito, você pode voltar nessa aula, depois de 30 dias escolher outro hábito e continuar. E aí, em menos de um ano, você está com esses 7 hábitos desenvolvidos. E isso vai com certeza mudar o teu jogo, mudar as coisas na tua vida e no teu negócio, tá bom? E olha, lembra que não tem a ideia de R$1 milhão, cara. Não existe isso. Não tem a dicasinha, não tem o truque que vai fazer você ter resultado. Não é isso. Para de procurar truque, para de pedir dica. O que tem é a execução, o que tem é sentar na cadeira e fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é isso, fazer o post-it e desenvolver um desses hábitos. E olha, eu tô aqui com você nessa jornada. Toda segunda-feira eu tô aqui trazendo uma ideia para que o sucesso seja inevitável para você. Beleza? Então, uma ótima semana para você, um ótimo mês que venha com muito sucesso, com muitas vendas, e a gente se vê no próximo Receitas 30 em 30, ou então em qualquer um dos conteúdos que você encontra aqui, inclusive o WD 30 em 30, todo dia às 8 horas no Insta. Grande abraço, tchau!